relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Amém? Eu estava meditando nisso, irmãos. Então, se você está aqui nesta noite, será que está tão apertado assim? Está tão sufocante assim? Ou está folgado? Você não está se sentindo bem aí? Como prestar atenção num culto aonde 40 mil pessoas estão apertadas? Como prestar atenção no culto desse, irmãos? Vamos ser um pouquinho, vamos abaixar um pouquinho. Deixa eu abaixar um pouquinho, para que vocês entendam, que Deus me perdoe dessa expressão. Vamos abaixar um pouquinho. Se você estivesse perto de alguém que talvez estivesse mal cheiroso, tanta gente vindo de tantos lugares, esse homem era maltrapilho, cego, sem sapato. Se você estivesse perto dele, como que você se sentiria? Não dá para ficar aqui, não. O profeta pregando lá, e você assim, com o seu pensamento humano, preocupado com isso. Horas ali. Talvez você estivesse do lado de uma pessoa, uma irmã. 40 mil pessoas no México. Pessoas que vieram para ser o quê? Curadas. Talvez você estaria com uma pessoa do lado de uma pessoa com câncer, você não sabia, tuberculose, doentes, que veio ali, precisando de algo, você ali do lado. Como que você se sentiria numa situação dessa? Você teria que ter um motivo, você teria que ter um objetivo. Eu estou aqui para ouvir a palavra. Eu preciso de algo. Eu necessito de algo, não importa o que tenha que fazer, eu estou aqui, eu preciso de algo. Você não está sentado num lugar agradável nessa noite? Vejo tanto que o diabo trabalha, irmãos. Agora, preste bem atenção. Nós estamos vendo essas duas árvores no sentido, como eu citei no começo, figurativo, olhando para a palavra que estava ali, para Jesus que estava ali, que era a árvore da vida. Amém? E olhando para Satanás que estava ali, que era outra árvore. Agora,
Observe bem. Observe bem, irmãos. Porém, um animal. Então, quando o sangue de um animal começou a ser derramado, foi tomado o seu sangue derramado, e então Deus teve comunhão com o homem novamente. Depois viria um dia, quando Deus apareceria em carne, e por meio de sua humilhação, ele restauraria o homem caído, e faria dele um participante desta árvore da vida. Uma vez que você veja isto, uma vez que você veja isto, pode compreender a semente da serpente e saber que não foi nenhuma maçã que Eva comeu. Não, foi a degradação da humanidade pelo intermisturar de sementes. Agora, assim, vamos continuar um pouquinho. Assim aqueles 2 filhos nasceram. Quem nasceu? Caim e Abel. Filhos esses que seriam os progenitores da raça humana que agora já estava poluída. E o que é o testemunho deles? O testemunho deles é esse. Preste bem atenção. O testemunho deles é esse. Destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão. Então, a genealogia é assim. Adão, escute, diga comigo, Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, deve ser assim. Jared, Enoque. Note que Caim não é mencionado. A linhagem de Adão passa por Sete. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito da primogenitura teria lhe dado o direito à linhagem. Também deve ser notado cuidadosamente que em Gênesis capítulo 5, 3, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Em nenhum lugar diz que Caim era a semelhança de Adão. Agora, a Escritura não brinca com a Escritura. A Escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado, está lá para os olhos ungidos verem. Por isso que eu digo, está lá como um propósito. Nessa palavra diz, e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. Porém, nenhuma escritura jamais diz que Adão é o pai de todos os viventes. O fato é que, embora Eva tenha sido a mãe de todos os viventes, Adão não foi o pai de todos os viventes. Eva disse, alcancei do Senhor um varão, certo? Ela não reconhece em Adão a paternidade de Caim, mas em Gênesis 4, 25, ela diz, porque diz ela, Deus me concedeu. Agora, a essa altura, alguém vai me fazer esta pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente, ou que a serpente a seduziria? Porque nós estamos vindo aqui e vindo lá. Vocês estão vindo a queda, por causa da desobediência de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Caim
Abel, às vezes eu adianto um pouco porque vocês são bem conhecedores de tudo isso que eu estou falando. Por isso que vocês devem estar atentos. Eu quero chegar a um ponto aqui. A essa altura alguém vai me dizer, ou fazer a pergunta: Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente, ou que a serpente a seduziria? Agora ouça, Deus não tinha que dizer nada acerca do que aconteceria. Entenda justamente o ponto principal da história. Ele simplesmente deu a palavra. Ele disse para não tomar da ciência. Ele falou para fazer o quê, irmão? Não tomar da ciência. Olha onde está o segredo. Tome da vida. Amém. Glória a Deus. Era algo que seria oferecido para ela, para eles. Amém? Era algo que seria oferecido para eles, para que eles pudessem comer, para que eles pudessem conhecer. A vida, irmãos, a vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Então, Eva permitiu que fosse mudada uma palavra. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? Vocês lembram que eu preguei? Tem que ser toda a palavra? Lembra, irmãos? Então ali nós estávamos já vendo as duas árvores. Amém? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Vocês entenderam isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal, que apresenta parte da palavra. A árvore da vida tem que ser toda a palavra. Então ela permitiu que fosse mudada uma palavra. E logo então Satanás a possuiu. Deus poderia, escuta essa expressão aqui, ó. Deus poderia ter dito: não apanhe mais fruto das árvores além do que você possa comer. Então o que o profeta está dizendo? Deus poderia ter dito, ele não disse, mas ele poderia ter dito assim, ó: não apanhe mais frutas das árvores além do que você possa comer. Satanás poderia ter dito: olhe, isto está correto. Não é correto, não apanhe mais fruto que você não possa comer. Não está correto isso, irmãos? Vocês entenderam isso? O que Satanás poderia ter dito? Correto. Mas, se você colher demais, vai apodrecer. Mas eu vou te dar um método para você conservar o fruto. E assim você pode pegar mais fruto, o quanto você quiser. Tá certo? Tá certo? Vocês entenderam? Entendeu, meu irmão? Vou voltar a dizer. O profeta está dizendo que Eva foi atrás de conhecimento, ciência. Não foi, irmãos? Quem lhe deu isso? Satanás. Para isso, ele precisou quebrar somente uma palavra. Você viu a pergunta que a serpente fez para Eva? Porque a serpente já estava possuída por Satanás. Qual foi a pergunta que ele fez? Deus disse que não podia comer de toda a árvore do jardim? Foi essa a pergunta que ele fez? Viu que ele foi bem certo, né? O que Eva disse? Não. Ele falou que podia comer. Só que tinha uma só que não era para tocar e comer. Por quê? Mas por quê? Porque se você comer, você morre. Ele disse: não vai morrer.
Você vai ter conhecimento. Você vai saber o bem, vai saber o mal. O que a serpente fez? Seduziu a Eva. Enganou a Eva. Porque o intuito de Satanás era entrar na raça humana. Como que ele entraria na raça humana sem ter um corpo? Ele tinha que ter um corpo. Ele não poderia entrar em Adão. Ele não poderia entrar em Eva. Então ele foi ao animal mais próximo, que era a serpente. Então ele possuiu a serpente, mas o interesse dele era entrar na raça, na vida animal. O interesse dele era entrar na vida humana. Vocês estão entendendo? Escuta aqui, o profeta deu um exemplo para nós entendermos. Eu quero que você entenda. Um exemplo para ver como que Satanás apresenta as suas propostas. E que essas propostas são convidativas. E que essas propostas quebram a palavra de Deus. Aí o profeta diz assim, ó, Deus poderia ter dito, você entendeu agora ou não? Deus poderia ter dito assim, ó, Eva, pode comer de todas as árvores, mas só coma aquilo que você aguenta comer. Então, numa árvore de maçã, ela poderia comer quantas maçãs? Quantas? Quantas ela pudesse. Ela poderia tirar uma e levar para casa? Podia ou não? Não, porque diz, não, coma quanto você puder, mas não tire e leve para casa. O que Satanás poderia ter dito? Eva, se você pegar, sabe por que Deus disse para você não levar? Porque vai apodrecer. Então eu vou te dar um método. Tira, depois que você comeu, encheu bem a barriga, tira umas 10 e coloca na geladeira. Tá certo? Então quem criou a geladeira? Mas vamos chegar lá. Quem que criou o método de conservação? Amém? Porque Adão era para comer lá, viver pão daquela comida, mas era para comer o tanto que ele, no outro dia, teria mais. Estragado? Não, porque não tinha morte. Precisava guardar. Todo dia. Agora, quando ele tipificou isso no deserto, ele disse, não guarde porque estraga. Não vai tentar guardar. Não adianta ter geladeira para guardar. Que é o que os luteranos estão fazendo. Estão com uma geladeira cheia de pentecostais. Se Deus nos ajudar, nós vamos chegar lá. Amém? Eu preciso que vocês estejam atentos. Ó. Mas eis um método de conservar o fruto. E assim, ao mesmo tempo, você pode colher tudo o que quiser. Portanto, veja, você pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo. O diabo a possuiria bem ali. Aquele que é culpado em um só ponto da lei, quebrantou toda a lei. Não brinque com essa palavra. Isso é exatamente o que aconteceu na era de Éfeso, antes que acabasse por volta de 170 depois de Cristo. Dá para brincar? E o que aquela árvore produziu? Aquela árvore sendo Satanás. Amém? Aquela árvore sendo Satanás, o que produziu? A árvore
da ciência produziu morte. Caim. Quem que gerou Caim? Quem que gerou Caim? Através de quem? Da serpente, através de quem? De Eva. Então nós vamos ver que também é Eva. Eva, presta atenção. Por um ângulo, Eva também era aquela árvore. Porque da onde nasceu Caim? Veio da onde? Da onde veio Caim, irmãos? Não veio de Eva? Da onde nasceu Caim? Caim era filho da serpente. A Bíblia chama Satanás da antiga serpente. Então, por isso que eu falei, vocês têm que entender quando é figurativo. Quando está falando de algo, você tem que... entendi. O profeta está dizendo, a árvore da ciência produziu o quê? Morte. A árvore do conhecimento, porque o que Eva queria? Conhecimento. Caim matou quem? Seu irmão, Abel. O ímpio matou o justo. Isto estabeleceu um padrão. Esse padrão se mantera até a restauração de tudo como foi anunciado pelos profetas. Agora eu quero que vocês vejam algo. A árvore da ciência produziu homens hábeis. Homens de fama. O profeta disse assim, ó. Agora verificamos que a morte foi causada. A morte é causada por causa do pecado da mulher. Vem através da mulher e não do homem. Pela maneira dela viver sua vida, por meio dela, toda a morte vem. Sua maneira de dar vida é morte. Quantos sabiam disso? Jó capítulo 14. O que está escrito lá? Jó capítulo 14. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e farto de inquietação. Certo? Sai como a flor, ele seca e definha e assim por diante. Estão vendo? Todo homem que nasce na mulher nasce na morte tão logo que vem. Porém, quando ele nasce na criação de Deus, ele não pode morrer. Ele é daquela outra árvore que estava no jardim do Éden. Qual que era a outra árvore que estava no jardim do Éden? Da vida. Cristo. Vida eterna vem pela árvore. Ó, você diz, ela era uma árvore? Certamente. Bem, eles dizem, tu não tomarás desta árvore. Deus disse em Gênesis lá atrás, tu não tomarás desta árvore. Ora, a mulher é uma árvore. Ela é a árvore frutífera. Você é o fruto da sua mãe. O fruto do ventre é você, isso mesmo. Então, o fruto da árvore da vida, que estava no jardim do Éden, é quem? É Cristo. Amém? Através da mulher vem o quê? A morte. Através do homem vem a vida. Nascer de mulher é morte. Nascer de Cristo é vida. Dá para vocês entenderem? Aí. Agora vocês estão vendo aonde as deusas foram? Não estão? O primeiro Adão e Eva tipificaram o segundo Adão e Eva. A multiplicação. Agora, a multiplicação de Adão e Eva foi através do sexo, para repovoar a terra. Porém, ao princípio não foi assim. Deus somente fez um macho e uma fêmea, como ele fez suas outras criaturas. Veja, exatamente como a igreja. Então, quando olhamos para a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos, irmãos, uma conexão
com Satanás e Eva. Vocês entenderam, irmão? Quando vemos escute, a árvore da vida, nós temos uma conexão de Cristo com Adão. Porém, antes que Adão pudesse trazer a criação através da multiplicação do poder da palavra falada, quem que entrou? Quem que entrou, irmãos? A serpente, Satanás. Vocês entenderam? Dessa conexão desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, do sexo que houve ali, do pecado que houve ali, do propósito de Deus que houve ali. Amém? Precisa dizer mais que a serpente era mais próxima que o homem? Precisa dizer mais ou não? Vocês tudo compreendem, não compreendem? Então Satanás entrou ali. O irmão Branco disse, esse é o mistério, não foi, irmãos? Lembra que eu disse, é o mistério. Então Satanás entrou ali. Dali, irmãos, dali, desta árvore do conhecimento do bem e do mal, o profeta disse que veio quem? A árvore da ciência produziu homens hábeis, homens de fama. A semente da serpente produziu Caim. Caim foi para a terra de Nod e produziu gigantes. E então, quando eles chegaram na terra de Nod, eles eram inteligentes. Então o que produziu isso? Pessoas o quê? Inteligentes, gigantes. Eles eram construtores, inventores, cientistas. Nós somos chamados de cientistas o quê? O profeta deu um exemplo aqui, que eu brinquei um pouco com vocês. Ele deu um exemplo que, se Deus tivesse dito para Eva comer do fruto, o tanto que podia comer, mas que não poderia guardar, porque não era para tirar e guardar, como mandasse não estragasse, Satanás teria dado que ideia? Satanás teria dado uma ideia de geladeira. Não, tem um jeito de conservar. Tira e conserva. Sabe por que Deus disse isso? Sabe por que Deus disse para não tirar mais? Porque vai estragar. Mas eu tenho uma ideia. Você tira e guarda na geladeira. Não é uma boa ideia, irmãos? Mas não pode brincar com a palavra de Deus. Deus disse para não tirar. Não importa quantas ideias venham de conservação. A palavra de Deus é essa. Não tire mais do que possa comer. Então, Eva teria que dizer o quê? Não. Pode produzir Brastemp, Consul, Electrolux, do jeito que for. Pode gelar bem, pode congelar bem. Ele disse para não tirar. Onde que estaria a desobediência? Não tirar. Vocês estão compreendendo, irmãos? Amém? Grandes homens, mestres. Assim diz as Escrituras. Eles trabalhavam com bronze, eles trabalhavam com ferro, eles trabalhavam com os metais, eles inventaram coisas. Eles temperavam metais diferentes, construíram casas. Construíram o quê? Casas. E assim por diante. Assim diz as Escrituras. E eles zombavam da semente da mulher. Quem era a semente da mulher? No sentido da linhagem de Adão. Nós citamos, de Adão veio, irmãos. De Adão veio Sete.
Por que não é contado Abel? Porque Sete foi dado no lugar de Abel. A ordem é viver da árvore vida. E não viver da árvore do conhecimento do bem e do mal. Que coisa tremenda, irmãos. Eles eram inventores. Eles eram o quê, irmãos? Inventores. Quem que inventou o avião? Quem que inventou o avião? Se ele foi um inventor, ele estava usando qual árvore? Da ciência, do bem e do mal, conhecimento. Mas nós temos uma outra árvore para viver. Sendo que estou em uma escola, eu gostaria que alguém explicasse isto. Vocês sabem, nos foi dito que vivemos através de uma evolução e crescemos de um girino para o macaco, então para o homem. Quão louco isto é? Quão louco isto é? Em Gênesis capítulo 11, Deus disse que cada semente produza conforme a sua espécie. Você cruza aquela semente, aquilo a mata bem ali. Amém? Cruzou a semente, faz o quê? A mata. Então, a semente deveria vir sem cruzamento. Como, irmãos? Como? Presta atenção. Como uma árvore se reproduz? Através do quê, irmãos? Ela dá uma semente, não é, irmãos? Não é uma semente? Então havia uma árvore do que lá? Da vida. Amém? Para ela se reproduzir, ela tinha que ter uma semente, que viria através do homem, Adão. Porque nós estamos falando do primeiro Adão, que caiu, e depois nós vamos para o segundo Adão, que veio com o espírito vivificante. Então, quando a semente misturou com quem? Com a serpente. Quando misturou, aquilo trouxe morte. Não é isso que nós estamos falando, irmãos? Morte. Porque nós somos semente, não somos, irmãos? Não somos semente? Jesus não contou a parábola da semente? Vocês entenderam? Agora, você pode pegar uma mula. Uma mula sua mãe era égua, seu pai era um burro, uma jumento. Mas a mula não podia criar de volta e produzir um jumento. Ela está terminada, ela é estéril, isto é tudo. Aquilo termina. Então isto prova a ciência em seu próprio campo. Tem contestado o seu próprio argumento. O seu milho híbrido não pode ser plantado de volta. Você não terá nenhuma lavoura, não funciona. Finalmente isto mostra estar completamente fora. Mas tem sido o plano dos homens, desde o princípio dos tempos, tentar ser mais esperto, ou tentar fazer algo maior do que o seu Criador. Ele deseja mostrar ao seu Criador que ele é mais esperto do que ele. Deus o deixa seguir, e finalmente ele mata a si mesmo. Havia uma árvore no jardim do Éden chamada árvore da vida. Vamos juntos, irmãos. Vamos lá. Havia uma árvore no jardim do Éden chamada árvore da vida. Havia outra chamada árvore do conhecimento. Quando o homem deixou a árvore da vida, aonde ele estava comendo para viver eternamente. Então Adão tinha o que, irmãos? Vida eterna. Por isso que aquela árvore tinha relação com o homem. Vocês estão entendendo? E a outra também teve relação com o homem, porque ele entrou na raça humana através da serpente.
Vocês entenderam, irmãos? Mas Deus disse para Deus disse para eles o que? Vocês não mexem com essa outra árvore. Porque no dia que vocês mexerem com essa outra árvore, o que ia acontecer? Ia vir morte. Vocês só ficam com essa aqui. Por isso que ele disse em sua palavra que aquele que tirar ou acrescentar. Amém? Agora, olha que interessante isso. Quando o homem deixou a árvore da vida, onde estava comendo para viver para sempre, escuta agora, irmãos, que importante é isso para nós. A primeira mordida que ele deu na árvore do conhecimento, o que causou para ele? O que o profeta está usando aqui? Uma palavra figurativa. Na primeira mordida que ele deu na árvore do conhecimento, ele se separou de Deus e trouxe morte para a sua alma. Isto é correto. E desde então, escute agora aqui, ó. Todas as vezes que ele dá uma mordida naquela árvore do conhecimento, ele destrói a si mesmo. Então ele continua mordendo essa árvore? E agora? Olha o que o profeta usa. O homem deu uma mordida na pólvora. Você entendeu, irmão? O homem fez o quê? Deu uma mordida na pólvora. O que aconteceu? Matou o seu irmão, seu companheiro. Ele deu uma mordida nos automóveis. O que acontece? Matou mais do que a Segunda Guerra Mundial. Mataram mais do que as guerras juntas. Ele deu uma mordida na bomba de hidrogênio. O que ele vai fazer? Com essa mordida que ele deu na bomba de hidrogênio, vai acabar com tudo. O homem destrói a si mesmo através do conhecimento. E ele, através da educação ou conhecimento, nunca conhecerá o seu caminho de volta. Porque o caminho de volta a Deus, qual que é? A árvore da vida. E aquela árvore, veja bem, ele morre através daquela árvore. Temos tentado educar as pessoas nisto. Temos tentado dominar as pessoas nisto. Você não pode fazê-lo. Tem que ser o primeiro plano original de Deus. Através do sangue, voltamos para Deus. Este é o caminho de volta. Ele colocou aquele fundamento no Jardim do Éden. Isto nunca foi mudado e nunca será. Somente através do sangue derramado de Deus é que podemos voltar à árvore da vida. Tempo de escuridão, Vamos cantar juntos. de densas trevas, a última praga, morte será. Porém tu, meu Deus, tem nos dado um cordeiro, seu sangue tem vida, salvação nos deu. Minha vida está segura no sinal. Esse sangue é tudo
É um sinal sobre mim. Perdido estive, vivendo em pecado, longe de Jesus Cristo, procurando uma luz na escuridão. Porém, tu, meu Deus, não olhou minha condição. Seu sangue na cruz, vida eterna me deu. Minha vida está segura no sinal. Esse sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. Você não quer a salvação dos seus filhos? Segurança Do seu lar? é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no sinal. Este sangue é tudo para mim. Aplicado está para minha salvação. E segurança é um sinal sobre mim. Minha vida está segura no Esse sinal. sinal é a vida de Deus em você. É a única coisa, irmãos. É tudo para mim. Mas Ele está escrevendo isso no seu coração. Está para minha salvação. Que segurança